Segundo grupo de bactérias para a gente discutir com vocês, espirilos ou espiroquetas, né? Espirilos e espiroquetas tem lá o formato lá ondulado, né? É o caso lá da Leptospira interrogans. E aí, moçada, em relação à Leptospira interrogans, opa, o nome autoexplicativo, ela vai ser causadora da leptospirose, doença, moçada, bem importante lá para os vestibulares, cai com muita frequência nos vestibulares. Como é que é a transmissão de leptospirose? Contato, moçada, de pele ou mucosas, olho, boca, nariz, com água contaminada, com xixi de rato, água contaminada com urina de rato. Gente, é das poucas doenças onde você pode pegar a doença pela pele intacta, tá? Não precisa ter uma ferida necessariamente para que você pegue lá a leptospirose, né? A gente tem lá que a bactéria vem na urina do rato, né? Contamina a água. Se essa água contaminada com xixi de rato bater em boca, olho, nariz ou na pele mesmo sem ferimentos, você acaba se contaminando. Normalmente, moçada, lá, a leptospirose ela apresenta vários efeitos, né? Febre, acompanhados de calafrios bem característicos, dor muscular, mialgia, particularmente na panturrilha. É bem característico, moçada, lá da leptospirose, dor lá na batata da perna, vai causar lesões renais. Eita, gente, causa uma série de problemas no indivíduo, inclusive é uma doença séria, tem que ser muitas vezes tratada com o indivíduo hospitalizado, longo tempo de tratamento, não é uma doença muito fácil não. Daí, a prevenção, ela se torna particularmente importante. A equação, por assim dizer, da leptospirose começa com o acúmulo de lixo. Pessoal mal educado, gente que vai lá e joga lixo na rua, duplo problema. Primeiro, que acumular lixo acaba promovendo um entupimento de bueiros, um entupimento de córregos, de rios e etc., o que facilita a ocorrência de enchentes, o que facilita o acúmulo de água. Um acúmulo de lixo também facilita a proliferação de ratos. E aí, moçada, lá estão os ratinhos e os ratinhos vão fazer xixi. Quando você, moçada, tem lá que começa a chover, né, com o bueiro entupido, começa a acumular água, ratos não morrem afogados, ratos eles são ótimos nadadores, né, inclusive eles se divertem lá na água, né, que nem você que está lá na piscina, né, se divertindo na piscina, está lá o ratinho se divertindo na água da enchente, e que nem você fica fazendo xixi na piscina, não faz não, pelo amor de Deus, não faça isso não, mas o rato faz xixi na água da enchente, e o resultado, água de enchente mais urina de rato, igual a leptospirose aqui na brincadeira. Então essa água da enchente invade a casa de alguém, ou moçada, mesmo você anda na rua, né? Atravessando a rua, tem lá aquela poça de água de enchente, onde você vai ter, moçada, lá a urina do rato, mesmo pela pele intacta, você pode acabar contraindo. E a doença, moçada, ela é séria, potencialmente letal. Daí em relação à prevenção, basicamente duas coisas. Não acumular lixo, né? Não acumular lixo é matar 2 coelhos com uma chibatada só, né? Você evita enchentes e você dificulta a proliferação de ratos. E claro, né? Trabalhar com desratização, trabalhar, moçada, lá com o controle da população de ratos. Quer dizer, então, nesse caso, prevenção, não acumular lixo. Então, pelo amor de Deus, né, moçada? Nada de jogar lixo na rua. E, pessoas, a gente trabalhar com desratização. Alan, tadinho do ratinho, tadinho do Mickey. Infelizmente, nesse caso, morra o Mickey, porque, moçada, ele pode transmitir várias doenças. Leptospirose é uma delas. Notem que não é pela mordida do rato ou nada disso, é pelo xixi do rato. Não existe vacina contra a leptospirose. A gente, moçada, tem lá espirilos ou espiroquetas, uma jovem chamada de Helicobacter pylori. A bactéria Helicobacter pylori foi mencionada pela gente lá nas aulas, moçada, sobre o sistema digestório. Gente, ela é uma bactéria
que é, bem dizer, a única bactéria capaz de colonizar naturalmente o estômago humano. Por que outras bactérias não conseguem colonizar o estômago humano? Porque, moçada, lá é ácido pra cacete. E como é que a bactéria, Helicobacter pylori, ela consegue colonizar o estômago, onde você tem um suco gástrico extremamente ácido com HCl? Ah, gente, ela tem um truquezinho. Eu lembro lá que ela apresenta uma enzima chamada de urease. Essa enzima urease, ela vai lá degradar a ureia que você tem no suco gástrico. Tem um pouquinho de ureia no suco gástrico, mas tem. E vai degradar a ureia do suco gástrico em gás carbônico e amônia. E nesse caso, moçada, o que acontece é que essa amônia, ela neutraliza a acidez do estômago, não no estômago inteiro. Ela neutraliza a acidez do estômago exatamente no local, precisamente, onde a bactéria se instala. Ou seja, está lá o estômago truando de ácido, está lá o estômago queimando de ácido, mas naquele lugarzinho onde a bactéria está instalada, não tem ácido, né? Então, ela coloniza naturalmente o estômago, mesmo com suco gástrico. O truque para isso é a urease, degrada a ureia do suco gástrico em CO2 e amônia. A amônia básica neutraliza a acidez do estômago, permitindo que a bactéria ela acabe se instalando, né? Inclusive, moçada, para ela poder se instalar, ela tem a forma de um parafuso, né? Como a bactéria espiroqueta, né? Ondulada em forma de parafuso. Que nem um parafuso, ela vai entrando no muco, atravessando o muco, que nem um parafuso entra na parede, atravessando o muco até chegar no epitélio do estômago. Uma vez que ela chega no epitélio do estômago, eita, moçada, ela pode causar gastrite, ela pode causar úlcera péptica, úlcera no estômago, ela pode causar úlceras duodenais, úlceras no duodeno. Então ela basicamente vive em estômago e em duodeno. O duodeno ele é básico, mas a região inicial do duodeno está em contato com o estômago, é relativamente ácido. E pode causar até câncer de estômago. Ou seja, pessoazinhas, nesse caso, gente, acaba sendo bem perigosa. Gastrite, úlcera péptica, úlceras duodenais e até mesmo câncer de estômago. Como é que você adquire a Helicobacter pylori? Ora, a gente lembra para vocês que a maioria dos humanos é portador assintomático de Helicobacter pylori. Ou seja, a maioria das pessoas tem a H. pylori e nunca vai desenvolver porcaria nenhuma. Vou abreviar aqui, né? Helicobacter pylori, H. pylori. Como, aliás, é o nome que a moçada normalmente usa, né? Então, a maioria dos humanos é simplesmente portador assintomático de H. pylori. É uma ou outra pessoa que manifesta lá os sintomas, aqueles efeitos. Sendo, moçada, que a galera adquire a bactéria através de via oral fecal, água ou alimento contaminado por fezes de indivíduos doentes ou por via oral. Ou seja, através de saliva, através, por exemplo, lá de gotícula de saliva no ar, né, através, moçada, lá de beijos, né, a via oral fecal, ela é a mais comum. Gente, é uma bactéria que ela é tão comum que eu não tenho nem como evitar que isso aconteça. Então, eu diria para vocês que não existe uma prevenção específica, porque em qualquer momento da sua vida, onde você entra em contato, nem que seja por um pouquinho, né, com água levemente contaminada, ou com a saliva, etc. e tal, a bactéria colonizou, ela fica em você, simplesmente para sempre. Então não tenho como evitar, é torcer, para nesse caso lá, ela não resolver causar um buraco no seu estômago, né, úlcera péptica, ou um buraco no seu intestino, úlcera duodenal, ou, Deus me livre lá, câncer de estômago. O terceiro exemplo, gente, lá, de bactéria do grupo das espiroquetas, que eu queria lembrar para vocês, vai ser a Treponema pallidum. Essa aqui, né, gente? O nome da bactéria não dá o nome da doença, né? Vibrio cólera, né? Leptospira interrogans, leptospirose. Mas aqui não diz claramente o nome da doença. Entretanto, né, não é possível que você não consiga associar o nome treponema com a doença sexualmente transmissível,
treponema, doença sexualmente transmissível, treponema, DST, opa, vai causar lá sífilis, né? Também chamada, moçada, pelo nome de Lewis. Sífilis ou Lewis, causada lá pela bactéria Treponema pallidum. Tem uma letra de uma música do Zé Ramalho, né, compositor aqui do Nordeste e tal, né, mas que no Brasil inteiro todo mundo conhece, né, chamada Vila do Sossego, que tem um trecho da música que ele diz assim: meu treponema não é pálido nem viscoso, né? Meu treponema não é pálido, uma clara referência ao treponema pallidum, né, causador da sífilis, né? Vários vestibulares pegam a letra dessa música e usam como desculpa para fazer questões, né? Treponema pallidum, causador da sífilis. Transmissão, moçada, lá, de sífilis vai ser através de via sexual, mas, moçada, também pode ser através de via sanguínea, mas também pode ser através de via congênita, ou seja, da mãe grávida para o bebê, através da placenta. Né? Quando a gente, moçada, vai lá falar nos sintomas da sífilis, sífilis se manifesta em 3 estágios. O primeiro estágio da sífilis, moçada, sífilis primária, vem na forma do que nós chamamos de cancro duro. Onde o cancro duro, moçada, vai ser uma úlcera, uma lesão, uma ferida de base dura. Essa lesão, ela é sem sintomatologia dolorosa, indolor, e ela é autolimitada, acontecendo lá na região genital. Gente, nome cancro duro, né? Uma lesão endurecida, sabe aquelas casquinhas de ferida, que são tesão de arrancar? Você vai ter, moçada, lá na região genital, feridinhas desse jeito, de base dura, com casquinha de ferida. Não dói e desaparece sozinha. E Landim, então não tem problema, né? Não, claro que isso é uma merda, né? Porque se doesse, tu ia logo lá no médico para ver o que é que era. Mas como não dói, o cara fica enrolando. Vou no médico, não vou no médico, não dou. Quando o cara tá decidindo ir no médico, a lesão desaparece sozinha. Aí o cara pensa, não foi nada. E foi sim. Quando o cancro duro desaparece, não é porque você está curado. É porque a bactéria saiu da região genital, caiu no seu sangue, e agora ela vai se espalhar pelo corpo inteiro. Num tempo, moçada, que pode variar de meses até anos, você pode ter sífilis secundária, que ela é cutânea, as mesmas úlceras duras, indolores e autolimitadas, não apenas na região genital, mas, moçada, na pele do corpo todo. Ou seja, a bactéria, ela se instalou. E você pode, moçada, ter lá sífilis terciária, onde a sífilis terciária, ela é neurológica. Claro que é a versão mais grave da sífilis. Sífilis terciária, sífilis neurológica, nesse caso, vai acabar causando lesões neurológicas, gente, com vários e vários efeitos, como, por exemplo, demência, né? Quando a gente fala em demência, dificuldade lá de raciocínio. Então a pessoa vai ter lá dificuldade de pensar, alterações comportamentais, o cara fica meio louco, etc e tal, né? Sífilis terciária aí na conversa. Pode demorar, gente, às vezes anos, do cancro duro evoluir para sífilis secundária ou para sífilis terciária. Tem tratamento? Tem, à base de antibiótico. Entretanto, se você tiver sífilis terciária, nesse caso, moçada lá, se os neurônios já morreram, não tem como repor os neurônios que eles já morreram. No caso, gente, lá da sífilis congênita, a gente lembra para vocês, da mãe grávida para o bebê, ela vai causar uma formação do sistema nervoso central do feto. Nesse caso, gente, levando lá a retardo mental. Também pode acabar causando alterações morfológicas na face. Quando a gente fala em alterações morfológicas de forma da face, a pessoa, gente, ela pode nascer meio deformada, o rosto dela, né, por assim dizer, é estranho em relação ao que é a média da espécie humana. Os dentes alterados, e aí vai por causa lá da sífilis congênita. Quando a gente fala em prevenção, fala sério, né? Ela é uma doença sexualmente transmissível. Então, camisinha, redução do número de parceiros,
Ainda lembra? 5 por ano. Mais do que isso, comportamento de risco. Quem já pegou 5 esse ano, só ano que vem agora. Quem já pegou mais do que 5, 10, 15, 20, está devendo para os próximos anos. Você tem lá, como a transmissão pode ser sanguínea, cuidados com bancos de sangue. A gente, moçada, quando vai doar sangue, tem um exame chamado de VDRL. Esse exame VDRL é a sigla em inglês para Pesquisa Laboratorial de Doenças Venéreas, né? Doenças venéreas. Venéreas, moçada, vem lá de Vênus, deusa do amor. Então, são as doenças sexualmente transmissíveis, as infecções sexualmente transmissíveis. Sendo que o VDRL, exame, pesquisa laboratorial de doenças venéreas, é exatamente para você detectar sífilis, né? Se você descobrir lá que no sangue da pessoa que está doando você tem a bactéria da sífilis, claro que você não vai aceitar esse sangue para doação. Cuidados lá com bancos de sangue, exame VDRL no sangue da moçada que está doando, né? Não compartilhamento de seringas, né? De agulhas, aquele lance lá de não usar drogas injetáveis, prefiro as drogas inaláveis, tudo bem, brincadeira idiota que eu já fiz, né? E aí vai. Né? No caso, gente, de mulheres grávidas, é muito importante que se faça o exame de sífilis em mulheres grávidas. É importante que se faça o exame de sífilis em mulheres grávidas, exatamente para, caso a mulher dê lá no VDRL dela, que ela realmente lá tem sífilis, eu vou tentar tratar a mulher para evitar que a bactéria da sífilis passe para o bebê, para evitar exatamente que você acabe causando problemas no sistema nervoso central, né? A malformação no sistema nervoso central do bebê. Então, pré-natal, aquele acompanhamento lá da mulher grávida, eu vou pedir exame de sífilis, o VDRL, para exatamente prevenir a transmissão congênita para o bebê. Não existe vacina contra a sífilis. Então, infelizmente, controlo desse jeito, vacina não vai existir.